Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas, por medo dos judeus, as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: A paz esteja convosco. Depois destas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isto, soprou sobre eles e disse: Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: Vimos o Senhor. Mas Tomé disse-lhes: Se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos e não puser a mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa, e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: A paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: Põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca no meu lado. E não sejas incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu: Meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: Acreditastes porque me viste? Bem-aventurados os que creram sem ter visto. Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos, que não estão escritos neste livro, mas estes foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Palavra da salvação. Ó Senhor. Não podemos sentar. Padre Odilo, seminarista Luan, queridos irmãos e irmãs na fé. Então nós estamos celebrando o segundo domingo do tempo da Páscoa, o domingo da misericórdia. Páscoa é ressurreição, é vida nova, é um florescer do novo que se irrompe. A Páscoa reacende nossas esperanças, nossa caridade e especialmente a nossa fé. Nós somos discípulos do ressuscitado. Atualizamos a Páscoa em nossos corações e podemos dizer a plenos pulmões: Ele está no meio de nós. Certeza de fé, o Cristo ressuscitado se faz presente no meio de nós. Nós ouvimos hoje a liturgia da palavra e podemos colher alguns ensinamentos. A primeira leitura que nós ouvimos, o autor sagrado diz o seguinte: a comunidade estava reunida. E o autor faz questão de dizer, com muita união, como hoje nós estamos reunidos, com muita união. O que une é o Cristo ressuscitado. O que traz divisão é o mal. O mal provoca sempre a divisão na igreja, na comunidade. O que provoca a unidade
o Cristo ressuscitado. Eu estou unindo ou dividindo? Se eu estou unindo, eu estou sendo guiado e assistido pelo Espírito Santo de Deus. Se eu estou provocando briga, se eu estou provocando a desunião, eu estou sendo guiado pelo espírito do mal. O Cristo ressuscitado, ele provoca a união entre nós. O segundo ponto, a comunidade era uma multidão de homens e mulheres que abraçaram a fé por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Acolheram o Senhor e abraçaram a fé. A igreja é uma comunidade constituída de pessoas diversas, como nós estamos aqui, mas nós abraçamos a fé. O que nos une hoje aqui? O Cristo ressuscitado, a fé. A fé, meus irmãos, ela é importante para nós. O Concílio de Trento definiu que a fé é necessária para a nossa salvação. Se você quer se salvar, cultive a fé. Jesus disse numa outra passagem: não se perturbe o vosso coração, tendes fé. O Catecismo da Igreja Católica diz o seguinte, que a fé é uma resposta que o ser humano dá ao Deus que se revela. Cultivemos sempre a fé. Que você possa cultivar a fé, que você possa transmitir a fé aos seus. A fé é um grande tesouro. A traça não destrói, o ladrão não rouba. Nós levamos para sempre. Em casa, ter testemunho da fé. Você que é pai, você que é mãe, transmita a fé aos seus filhos. Você que é vô, que é vó, leve a fé aos seus filhos, aos seus netinhos. Ali você está juntando um grande tesouro. O evangelho de hoje é belíssimo. A comunidade está reunida. O primeiro dia da semana. Veja, meus irmãos, há mais de 2000 anos, uma comunidade reunida. No primeiro dia da semana. Como nós estamos reunidos hoje aqui. O primeiro dia da semana. Mas era uma comunidade medrosa. Um ambiente hostil, porque aquela comunidade ainda não tinha feito a experiência com o Senhor ressuscitado. Uma comunidade medrosa, portas fechadas. De repente, o ressuscitado aparece. No meio deles, o Cristo, ele ocupa o centro daquela comunidade. Pergunto-lhe, o Cristo é o centro ou não? O que governa a sua vida? O que governa a sua família? É o Cristo ressuscitado ou não? O Cristo não pode ocupar a margem, nem a periferia. Ele precisa ocupar o centro. Ali é o lugar dele. Ocupando o centro, o Cristo disse: a paz esteja convosco. É a primeira manifestação verbal de nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitado. O fruto do ressuscitado é a paz. A paz do hebraico, shalom, que quer dizer tranquilidade, serenidade, harmonia interior. Então o Cristo ressuscitado, ele quer trazer a paz a você, a sua família, a tranquilidade, a serenidade. E você veio hoje aqui à missa procurando esta paz, esta harmonia interior, essa serenidade. Porque nós costumamos dizer assim: domingo sem missa, semana sem paz. Sem paz. Você veio aqui porque você precisa desta paz. E seja um promotor desta paz. Que a paz reine em nossos corações. Outro ponto importante, os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Os discípulos sentiram uma grande alegria. Neste período pascal, nós celebramos a alegria sobre a tristeza. Não tem espaço para a tristeza.
Você que fez a experiência com o Cristo ressuscitado, o seu coração não tem espaço para a tristeza. Já dizia um santo padre do deserto que a tristeza é um verme que se instaura no coração, corrói a sua alma. Não cultive a tristeza. A tristeza nunca vem de Deus. A alegria vem do Cristo ressuscitado. Sejamos felizes, meus irmãos, não porque possuímos grandes bens materiais, mas porque encontramos o Cristo ressuscitado e Ele traz alegria ao nosso coração, ao nosso ser. Não é uma euforia de sair por aí virando cambalhotas, não. É uma alegria interior que o ressuscitado traz. O ressuscitado mostrou-lhes as mãos e o lado, os pés transpassados por amor. O crucificado é o ressuscitado. Toda pessoa que ama, sofre. O Cristo amou tanto, sofreu tanto. O Cristo ressuscitado, chagado, Ele dá sentido às nossas dores. Você que ama de verdade, você sofre. Você sofre por amor a Cristo, por amor à sua família. Mas o Cristo, Ele expõe as suas chagas. Ele não tem vergonha, não tem medo nenhum de expor as suas dores por amor. É bonito quando você sofre por amor. O ressuscitado chagado, ele dá sentido às nossas dores. Não são dores em vão. Tem um sentido. Você que é pai, você que é mãe, que sofre tanto pela sua família. Talvez hoje um sofrimento de um casamento difícil pode acontecer. Um sofrimento de um filho difícil pode acontecer. São as suas chagas, são as suas dores, por amor. Jesus soprou-lhes o Espírito Santo. É a criação acontecendo novamente a partir do ressuscitado. Hoje, o Cristo sopra sobre nós este ar novo. Acolhemos o Espírito Santo de Deus, acolhamos a vida nova que vem do ressuscitado. Não fique alimentando coisas passadas, sentimentos ruins, o que passou, já ficou lá no passado. O Cristo, Ele faz novas todas as coisas. Ele sopra o seu Espírito sobre todos nós. O novo acontece hoje, agora. O que ficou no passado já está no passado. Cultivemos o novo que vem do Senhor. Meus irmãos, o perdão através da igreja. Jesus deu a missão à igreja de todos os tempos de perdoar pecados. Os pecados aqui perdoados, os pecados aqui retidos, os perdoados serão perdoados diante de Deus. Certamente você fez a sua confissão para a Páscoa, se preparou para a Páscoa. Nós estamos celebrando o Domingo da Misericórdia. Existe um Deus que perdoa. Como é bonito saber que Deus perdoa sempre, meus irmãos. O Papa Francisco disse em certa ocasião: Deus não se cansa de perdoar. Somos nós que nos cansamos de lhe pedir perdão. Não se canse de pedir perdão a Deus. Não se canse de procurar o Padre para fazer uma boa confissão. Não retenha pecado. Peça perdão de todos os teus pecados. Jesus Cristo deu a missão à igreja de todos os tempos de perdoar pecados. O último ponto, que o Padre Odilo tem missa daqui a pouco. Tomé. Tomé, no primeiro momento, Tomé não estava na comunidade e ele não viu o ressuscitado. Olha a diferença que faz estar na comunidade ou estar fora da comunidade. Aqui é o local do ressuscitado. Venha todos os domingos se encontrar com o ressuscitado. Ele se manifesta aqui. Claro, para aqueles que estão doentes, né, os doentes, enfermos, está lá também quando ele reza, quando ele procura o Senhor.
Mas você que está bem de saúde, venha para a igreja. Aqui é o local do ressuscitado. Tomé não estava, por isso ele não viu no primeiro momento. O que ele disse? Se eu não colocar a minha mão, se eu não colocar o meu dedo, não acreditarei. No segundo momento, Tomé estava com a comunidade. E aí, ele fez uma experiência belíssima com o Cristo ressuscitado. Meu Senhor e meu Deus. Agora sim, eu vi, eu toquei. Pode tocar as minhas chagas. Chagas vitoriosas, chagas gloriosas. Pode tocar, sou eu mesmo. O crucificado é o ressuscitado. Meus irmãos, nós que vivemos depois de nosso Senhor Jesus Cristo, nós somos mais felizes que Tomé e que todos os outros. Ninguém aqui precisa exigir provas. Já passou o tempo em que nós exigimos provas. Ninguém precisa tocar para saber que Cristo está vivo. Você sabe, pela fé, você sabe que o Cristo está ressuscitado. Então vamos fazer um silêncio interior. Se te ajuda a rezar, você pode até fechar os seus olhos. Peça a Deus hoje que aumente a sua fé. Senhor, aumenta a minha fé. Meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas aumenta a minha fé. Durante essa semana, faça crescer, Senhor, a minha fé. Faça crescer a unidade entre nós. Faça crescer a paz, a alegria, a esperança. Se você passa por alguma dor, por algum sofrimento, coloque os teus sofrimentos para o Senhor. Ele também passou por tantas dores e agora está vivo, ressuscitado. Ele dá sentido às suas dores, ao seu sofrimento. Crê em Deus Pai,